Pessoal, não sei o que houve aí, que eu gravei todo o vídeo e ele foi cortado na metade. Então eu vou gravar agora, controlando a imagem, para que isso não aconteça. Então vocês vão ter 2 momentos de vídeos e em gravações diferentes, tá? Então nós estávamos falando sobre o equilíbrio entre ciência e a ação humana. Então é lógico que a ciência é uma coisa positiva, é uma evolução humana, são descobertas, são invenções, né? E sempre em benefício para salvar vidas, para criar novas tecnologias. Isso mesmo que nós estamos fazendo agora, né? De gravarmos para que vocês recebam. Então, isso faz parte do contexto de evolução. O que não é evolução é a ação humana diante disso. Então, o homem usa a tecnologia de forma destrutiva, no atendimento aos seus próprios interesses, às suas vamos dizer assim, ideologias, a sua sede de poder, de ambição. Então, o que acontece não é que a ciência seja maléfica, mas sim a forma como o homem muitas vezes utiliza a ciência é que acaba sendo maléfica e acaba prejudicando a todos, tá? Então, o que é o ideal? Seria um equilíbrio aí na relação do homem com as forças da ciência, da tecnologia, com aquilo que elas vêm a representar na vida humana, tá? Aí vocês fizeram algumas citações interessantes que eu gostaria de destacar aqui. Vocês falaram em Descartes, o caráter questionador do ser humano, aí a evolução da ciência. Houve uma citação interessante de Beethoven: o problema não seria tocar uma nota errada, segundo ele, mas sim tocar sem paixão. Então isso deveria ser aplicado à ciência. Francis Bacon, Saber é Poder. Auguste Comte, A Lei dos 3 Estados, Cientificismo, Progresso, Desenvolvimento. Muitos falaram da Revolução Industrial e do Iluminismo. Immanuel Kant, Saída do Homem da Menoridade, o Conhecimento. Demócrito, Aristóteles, Galileu Galilei, grandes pensadores para que a ciência se transformasse nisso que ela é hoje. Thomas Hobbes, Conhecimento é Poder. Michel Foucault, Ciência submetida a interesses econômicos, fala-se da biopolítica. Thomas Kuhn, Filosofia científica. Novas descobertas servem de base para a criação de outras descobertas, daí evolução. E depois, Alexander Fleming, a descoberta da penicilina e o que isso representou. E muitos foram buscar a República, o mito da caverna de Platão, para também falar sobre o papel do conhecimento, certo? Então, as orientações gerais, olha, colocar título, a maioria acatou e fez. A tese, muitos ainda não estão marcando a tese. Eu acho isso daqui um dado importante, gente. Por quê? Porque é você identificar para mim exatamente o que está sendo defendido. Não é que eu não consiga descobrir qual é a sua tese, é que você tem que treinar a sintetizar numa frase aquilo que vai ser o foco da sua redação. Porque às vezes o aluno começa a escrever, ele vai falar do que ele está falando, do que exatamente ele está defendendo na conclusão ou no meio da redação. E o correto é você se posicionar logo de início para que a pessoa que esteja corrigindo o seu texto saiba perceber qual é a tese que você está colocando, o que exatamente está sendo veiculado aí na sua redação. É importante que vocês criem esse hábito de identificar qual é a tese da sua redação para você mesmo, para você ter ali como direcionamento,
para você não permitir que o texto tangencie, escape pelas laterais. De repente você começa a falar de uma coisa secundária que não é exatamente o foco da sua redação, tá? O uso de coletânea, muito poucos usaram, e é obrigatório na FUVEST o uso da coletânea, isso pesou na nota que você obteve. E também o número de linhas, tem gente que está ultrapassando. 30 linhas digitadas numa formatação de letra menor, ela vai corresponder a 40. E não adianta vocês treinarem um texto de 40, porque lá vocês não vão ter a chance de fazer isso. Então eu tenho que habituar a escrever o texto do tamanho que o vestibular permite. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar da FUVEST. Estamos encerrando o FUVEST na correção. É um vestibular exigente, sim, difícil, criterioso. A interpretação na FUVEST ela é complexa, porque o aluno sempre vai ter duas alternativas que são muito próximas e ele vai ter que reler, ele vai ter que perceber no detalhe qual é a alternativa correta, tá? A questão dissertativa, ela envolve tanto textos da atualidade como textos da leitura obrigatória, então ela mescla, mas eu não considero que a prova de segunda fase da FUVEST seja uma prova muito difícil. Eu acho que a da Unicamp, eu acho que supera a segunda fase da FUVEST em língua portuguesa. Então é só vocês prestarem atenção e responderem exatamente aquilo que foi perguntado. Tá certo, pessoal? Esta semana vamos para as aulas 39 e 40, Unesp 2015 e 2016. Ela vai ser composta de 36 questões objetivas. Não estamos colocando as dissertativas porque elas não vão entrar. E a proposta de redação de 2015, publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. Então hoje a gente tem assim, o recurso audiovisual que fala muito forte, tanto o som, a imagem, a cor, a palavra, tudo isso se soma para trazer para nós uma imagem, a vivência daquele fato, só que explorando o lado trágico. Então, vamos dizer assim, essa exploração do trágico, do sofrimento, ela é uma forma de sensibilizar as pessoas, de mexer com o nosso emocional, de provocar em nós alguma reação, ou ela banalizou o sofrimento de tal forma que essa imagem se repete tantas e tantas vezes, é tanta violência, é tanta agressividade, que de repente nós vamos perceber que aquilo passa meio indiferente, meio que banalizou. Não presto muita atenção. Fala em quase 120 mil mortes agora, e de repente isso daí passa só como um dado estatístico. Mas de repente a imagem daquelas covas nos cemitérios, de toda aquela tragédia dos hospitais, dos respiradores, qual é o efeito que isso causa em nós? Ficamos mais sensíveis ou isso provoca em nós, essa repetição constante da tragédia, provoca em nós uma certa indiferença, a banalização da tragédia, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Essa semana, agora nós estamos concentrados em Unesp, que é o foco para a maioria. A maioria coloca como primeira opção o vestibular da Unesp. Então vamos ficar atentos, vamos nos dedicar, vamos fazer direitinho para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, um bom trabalho, uma boa redação, dediquem-se, leiam, pesquisem, enriqueçam o seu universo cultural para que o seu texto, seja ele qual for, em relação a qualquer que seja o tema,
Então, o aluno não tem que ter medo do tema, ele tem que ter certeza de que ele saberá fazer, seja qual for o tema proposto, dentro desses absurdos que estão sendo propostos ultimamente nas redações de vestibulares. Tá certo? Então, beijo grande para vocês. Fiquem bem, dentro do possível, tá? Encontrem algum momento para que você consiga ser feliz em meio a tudo isso que esteja acontecendo, tá? Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Tchau.